Olha o Bob Esponja aí, oitavo ano. Tudo bom com vocês? Todo mundo bem? Tô chegando aí, consegui evitar, tô com meu brinquedinho aqui fazendo um somzinho. Então, o que eu tô trazendo hoje pra vocês? Mudança de temas. A gente vai chegar aí, ó, no unidade 4, capítulo 2, aspectos econômicos da América. Vamos falar de dinheiro, vamos falar de produção, tá? Como nós estamos no nosso continente, o país com a maior potência econômica, Estados Unidos, a gente vai começar falando deles, né? Show de bola. Então é o seguinte, a gente sabe que os Estados Unidos passou por um longo período de desenvolvimento industrial, ajudando a concepção das revoluções industriais, principalmente da segunda, com o Fordismo, que acarretou num processo de desenvolvimento econômico mais intenso no século XX, 1900, tornando os Estados Unidos uma grande potência econômica. Mas como que essa potência econômica é dividida? A gente tem que pensar que os Estados Unidos, eles, ao longo do processo de formação territorial, marcha para o oeste, vocês estudam isso em história pra caramba, é um resultado de uma avaliação do território, buscando riquezas, buscando a potencialidade local para desenvolver alguma atividade. Isso é bem legal, porque aí buscou os recursos locais com maior oferta. Eu tô com o livro na página 241, tá? Eu tô aqui subindo aqui um pouco do vídeo porque eu tô tentando ler o vídeo aqui, não tá muito claro, tô tendo que usar a luz do computador, enfim. Tô me virando. Então o que eu quero começar com vocês? Com a regionalização. Tem um mapa bonitinho, coloridinho, mostrando aí as porções do território dos Estados Unidos. E aí, com certeza, fica evidente que existe uma área amarela no lado nordeste, que é chamada região dos Grandes Lagos Atlânticos, ou Manufacturing Belt, o cinturão da manufatura, o cinturão da indústria. Esse belt é uma simbologia que eles usam na regionalização. Eles chamam as porções territoriais que predominam alguma atividade econômica de cinturão. Exemplos: Manufacturing Belt é o cinturão da indústria que formulou, que potencializou a segunda revolução industrial, o berço do Fordismo. A Ford criando aquelas linhas de construção maneiras, produzindo carros pra caramba em um dia, organizando os trabalhadores em função. Pô, isso é bem a cara dos Estados Unidos consumista da virada do século XIX para o XX. Show de bola! Esse Manufacturing Belt está lá na porção nordeste, onde tem grandes reservas de minério de ferro, de carvão, que alimentam a indústria, tá? Então, só para a gente se situar. Tem outra porção ali, laranjinha, roxinha, que está ao sul. Essa região é muito rural, muitas plantações de algodão, de milho. Então, ou seja, essa organização foi feita com base na ocupação durante a colonização e a maneira que a população foi distribuída pelo território. Então, por exemplo, nessa região nordeste, para ser chamada de Manufacturing Belt, tem que ter alguma concentração de indústrias. Eu levantei aqui uns dados que durante o começo chegou a ter 70% das indústrias dos Estados Unidos e atualmente tem 40%. Diminuiu, mas é quase metade da indústria de todo um país. O país, Estados Unidos, que é a maior potência industrial do planeta. Fica claro isso, tá? E aí, olha só, como a gente está falando dos Estados Unidos, eu quero pontuar um parágrafo que eu escrevi. Concentra a indústria, mas há um recente processo de descentralização industrial chamado de Frost Belt, ou Rust Belt. Nossa, meu inglês é horrível, desculpa. Rust Belt é o nome mais usado, é ferrugem em inglês. Poliglota. Custos elevados e forçando algumas indústrias a migrarem para a região mais barata, ou até mesmo para fora dos Estados Unidos, como a China. O que acontece? Durante o grande crescimento da região do Manufacturing Belt, muitas indústrias passaram a procurar a região, o que gerou muita concorrência, dificuldade de conquistar mão de obra. Então a produção começou a ficar cara demais, o que intensificou, o que facilitou a saída das indústrias de lá.
Tá? A galera começou a meter o pé para regiões mais baratas, é óbvio. Né? Não vou ficar onde está caro de produzir. Só que recentemente, isso no final dos anos 2005, 2006, antes da crise imobiliária dos Estados Unidos de 2008, que é um problema que a gente não vai falar agora, só que foi um problema severo na economia dos Estados Unidos em 2008, que a região voltou a ter um levante na última década, principalmente da população, muitas pessoas transformando indústrias antigas em novos empreendimentos, em fábricas novas, modernas, shoppings, comércio, tá? Tem uma recuperação econômica muito boa desse manufacturing belt na última década. Na sequência, planícies centrais. Eu já quero tocar as planícies centrais porque é o celeiro dos Estados Unidos. É onde a galera produz mais grãos, milho pra caramba, trigo pra caramba, tá? Tem muita pecuária extensiva, são planícies com grandes rios, faz parte da bacia do rio Mississippi, cara. O rio mais importante dos Estados Unidos, tá? Tal qual o Rio Colorado. Esse rio é grande pra caramba, ele pega a bacia do rio Mississippi, pega quase metade do território dos Estados Unidos. E a produção de grãos escoa por essa bacia, tá? Então é muito importante essa relação de produzir grãos nas planícies centrais, ao mesmo tempo que consegue escoar a produção pelos rios, barateia muito a produção, tá? Então olha só, tem um histórico de organização espacial em cinturões, né? E essas planícies centrais é dividida em dairy, que é o cinturão do leite, corn, milho, trigo, algodão, gado extensivo, que é o dry. Tem vários recortes. Eu acho que tem até outra imagenzinha no livro de vocês que traduz isso melhor. Acho que é na página seguinte ali. Mas enfim, existe a fragmentação das planícies centrais de acordo com a atividade que é gerada na região determinada. Como a gente está falando de economia, vamos falar do que é mais importante para os Estados Unidos atualmente. É o Sun Belt. Sol. É a porção sul do território, principalmente na costa da Califórnia. Califórnia, praia, surf music, onde a galera vai curtir, mas ao mesmo tempo a gente tem as grandes indústrias ligadas às universidades. Olha que maldade isso. Maldade não, né? Que esperteza. Indústria produz produto para o consumidor. E eles querem mais consumidores. Então eles precisam inovar. E muitas indústrias perceberam que existem muitas pessoas inteligentes nas faculdades. Então o que eles uniram? A produção industrial com as fábricas. Com as universidades, desculpa. Produção industrial com universidade. Para desenvolvimento de tecnologia. Eu posso pegar uma empresa particular, uma Apple, e buscar dentro de um centro universitário algum pesquisador, alguém que queira desenvolver uma tecnologia, eu invisto neles. E aí nós temos grandes empresas como a própria Apple, Microsoft, que surgiram através dessa integração de um investimento da indústria na concepção de uma tecnologia. E aí pessoas como o Zuckerberg, o cara que era da Apple, esqueci, morreu, falecido. Enfim, a galerinha que desenvolveu essas tecnologias dentro da universidade, atrelado ao investimento industrial, investimento em produção. Isso é o Sun Belt, cinturão da tecnologia, que dentro desse cinturão do sul dos Estados Unidos existe o Vale do Silício, né? A região mais moderna dos Estados Unidos em produção industrial, onde a gente tem grandes universidades chamadas de tecnopolos, polos de tecnologia, beleza? Então o que a gente vai ver no sul, nesse Sun Belt? Tem polos petroquímicos, tem alta tecnologia de investimento, tem muita indústria, Califórnia, o Golfo do México, né? Na parte central do Sun Belt, mais na parte como é que é? Louisiana, a gente encontra uma baixa densidade demográfica, né? São nos centros urbanos, onde tem muita pecuária, tá? Pecuária moderna, boizinhos cuidados com alta tecnologia. E na porção oeste, né, onde a gente tem o Vale do Silício, a gente tem que levar em consideração que existe uma forte necessidade da terceira revolução industrial a aumentar o valor agregado do produto. Isso que fez muito dinheiro para os Estados Unidos. Eu vendo produtos muito caros, eu
vendo produtos com alta tecnologia, tá? E isso gerou uma multipolaridade do território dos Estados Unidos. Tanto que no livro de vocês, olha só, eu fiz aqui um resumo em texto, calma aí que vai começar um vídeo aqui no meu computador, enfim, um vídeo meu mesmo, nossa, que doideira. Olha só, estou na página 241, né, já tinha falado para vocês, mas eu estou meio perdido aqui, tá ventando, o ventilador tá ligado, enfim. Nesse mapinha, a gente visualiza essas regionalizações, tá? Vocês estão visualizando as regionalizações, vê na porção do mapa e vê a organização que eu estava falando. Só que aqui no mapa não tem o Sunbelt. Tem costa oeste, planícies centrais, noroeste e sul. O Sunbelt pegaria todas as regiões pela porção sul, tá? Agora olha só, virando a página, tá falando no segundo parágrafo. Só para frisar isso bem para vocês. Nas planícies centrais, as modernas técnicas de irrigação e mecanização possibilitam a expressiva produção agrícola. Isso que é o legal do espaço rural dos Estados Unidos, é altamente tecnológico. Sensores de umidade no solo, de pH do solo, de radiação solar, a plantinha vai ser coberta por uma estrutura, enfim, tem vários mecanismos tecnológicos para potencializar a produção rural deles. E é a agricultura mais moderna do planeta. Palmas para eles. Enfim, fechando aqui nos Estados Unidos, tem uma parte superior aqui na página 243. Nos Estados Unidos, grande parcela da população é economicamente ativa, as pessoas que trabalham nos serviços e setores da indústria comercial e da prestação de serviços, ligados muito ao segundo e terceiro setores da economia, tá? Onde está a maior parcela da mão de obra hoje, beleza? Então, basicamente, a gente pode pensar que os Estados Unidos ele é uma região multipolar, né? Melhor dizer, multipolar em sua determinação industrial. O que a gente produz, o que os Estados Unidos produz? Produz vários tipos de regiões, em regiões, com atividades específicas, o que facilita muito a organização territorial deles, tá? Isso é bem organizadinho mesmo. Tanto que é incentivo do governo dos Estados Unidos, se você está numa região como Manufacturing Belt, região da manufatura, a indústria foi muito incentivada, tá? Bem organizadinho. Canadá. O Canadá é uma região policultural. A gente é um país bilingual, por exemplo, tem a parcela da província de Quebec que fala francês, e o resto do país, a grande parte, algumas outras cidadezinhas que não, mas o grande bloco do Canadá fala inglês, porque a província de Quebec teve uma colonização francesa, e aí o Canadá permitiu que a língua oficial fosse dupla, cada província com a sua. Não é estado, é província. E aí os governos são autônomos em relação à permissão de leis específicas como consumo de bebidas, drogas, idade penal, porte de armas. Cada província do Canadá tem essa autonomia. Similar aos Estados Unidos, mas é mais emblemático porque são regiões bem maiores. Quando você olha o mapa das regiões do Canadá, das províncias do Canadá, não é nem esse mapa da página aqui não. Esse mapa está falando da economia. São grandes territórios, tá? Quebec é gigante, Nunavut é gigante, Wisconsin é gigante, tá? Winnipeg é, nossa, maior do que muitos países juntos. Então, senhores, as regiões industriais estão concentradas principalmente próximo à fronteira com os Estados Unidos nas Américas, né? Estados Unidos da América, e as regiões pecuárias leiteiras de policultura de celeiros se localizam na porção sul central, onde o uso de tecnologia contribui para a produção produção ser bem expressiva. Ou seja, as duas pontas, tanto Montreal e Quebec, quanto Vancouver, são as porções industriais do Canadá, onde tem uma concentração industrial. A grande parcela da porção central é muito extrativismo de madeira e pecuária e agricultura. Só que lembra que o Canadá é frio, meu irmão. E aí a agricultura ela é meio prejudicada no inverno. Então precisa de tecnologia para a plantinha não sofrer com muito frio, tá? Deixa eu virar a página, vamos acompanhando juntinho. Aí partiu para a América Latina. Olha só, vou fazer uma pausa aqui para a gente dividir bem esse capítulo, porque pensa nos Estados Unidos e Canadá como os países mais desenvolvidos na América geral, né, todo o continente. Então, quando você olha e compara com o resto da América Latina,
a diversidade econômica muda. Por exemplo, se eu pego no Brasil uma marca de carro, Ford, dos Estados Unidos, Chevrolet, dos Estados Unidos, Ferrari, é Itália, eu acho, né? Tem muita Ferrari no Brasil? Não, é caro. O que tem no Brasil? Volkswagen, alemã, Renault, francesa, Peugeot, francesa, acho que é francesa também. Que marca é brasileira? Silêncio. A gente teve algumas, tem ainda algumas montadoras muito pequenininhas que fazem trabalhos locais, mas a maior montadora que o Brasil teve de carros do Brasil foi a Gurgel. Conhece aí? Gurgel? Nem existe mais. Acho que faliu nos anos 80. Não teve um incentivo do governo brasileiro, competindo com grandes marcas como a Ford, como a Chevrolet. Então o que acontece? A industrialização da América Latina, que é a introdução que eu vou fazer, a gente já vai encerrar o vídeo, sobre a industrialização da América Latina, ela é muito dependente. Ela depende dessas intervenções de países externos que trouxeram a tecnologia para cá. Éramos rurais, enquanto os Estados Unidos e Inglaterra estão se industrializando. Século XVIII, XIX e XX. A gente dependeu muito das tecnologias externas. E agora, no século XXI, que a gente começa a respirar um pouco de tecnologia local, tá? Fica a dica, dá uma lidazinha no capítulo antes da gente discutir. E aí eu sugiro muito vocês pensarem nas marcas que vocês consomem em casa. Por exemplo, eu tenho meus amiguinhos aqui atrás. Essa menina aqui é brasileira. Não é brasileiro, não é brasileiro. São marcas estrangeiras que vendem no Brasil. Esse bichinho aqui que eu tava brincando de Bob Esponja não é brasileiro. São marcas que vêm de fora que vendem aqui. Então é uma relação de dependência industrial muito grande no Brasil ainda, tá? Fica aí para o próximo vídeo, a gente vai falar bem melhor da América Latina, que é a nossa economia. Então dá uma estudada boa, dá uma lida, qualquer dúvida me manda mensagem. E ó, hoje ainda tem encontro, tá? Daqui a pouco a gente vai fazer um encontro ao vivo aí, beleza? Tamo junto.